E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando como é enxergar o céu noturno, as estrelas, a lua com um simples binóculo. Porque muitas pessoas acham que para começar a fazer observações astronômicas é necessário lunetas profissionais ou telescópios super caros, mas não é. Com um simples binóculo a gente já pode começar a fazer muitas observações. Não tão incríveis como um telescópio, mas já é possível e eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo. Vou explicar o que a gente consegue enxergar com um equipamento desses, por exemplo. Vou mostrar por que ele tem algumas vantagens que o telescópio não tem e por que muitos astrônomos sempre carregam um desse com eles. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, diferente de um telescópio, o binóculo tem um campo de visão muito grande, ou seja, acaba se tornando mais fácil para poder enxergar o objeto que a gente quer em questão. Porque o telescópio normalmente ele tem um campo de visão como se fosse um grão de areia no céu, enquanto um binóculo tem um campo de visão muito maior que permite a gente encontrar o objeto em questão muito mais facilmente. Então, ele é muito prático. É um instrumento leve, que não é necessário fazer a montagem, simplesmente você quer observar lá no céu, você simplesmente pega seu binóculo, aponta e observa. Simples assim, fácil e rápido, não tem dificuldade alguma. Então, o fato do binóculo ser muito prático, muito leve, muito rápido, acaba sendo um instrumento às vezes ideal para todo tipo de astrônomo, até mesmo quem tem mais dinheiro. E você que não tem dinheiro também, é muito bom ter um desse, justamente porque ele é mais barato. Um binóculo desse aqui está na faixa entre de 100 a 400 reais. E com isso aqui você já consegue começar a fazer muitas observações boas. Né? E que binóculo é esse, Rafael? Esse aqui é um 10x50mm. Né? Esse em específico ele tem um zoom de até 30 vezes, ou seja, um zoom de 10 vezes até 30 vezes no máximo, mas não é necessário esse zoom, ou seja, eu não tenho nenhum equipamento ideal. E para falar a verdade, esse binóculo aqui já tem mais de 10 anos, é um binóculo muito antigo, não é moderno, ou seja, tem uma tecnologia um pouquinho antiga, e mesmo assim com um binóculo desse aqui com só 10 vezes de zoom, já consigo fazer observações muito boas. E o que dá para enxergar com um binóculo 10x50? Bom, dá para enxergar muitas coisas. Eu mesmo consigo fazer observações da Lua incríveis, inclusive vou estar mostrando fotos aqui em questão para vocês terem ideia. Né? Então eu consigo fazer observações da Lua e o suficiente para poder conseguir enxergar aquele mar da Lua, né? Aquela parte escura da Lua. Consigo também enxergar as crateras, as maiores crateras da Lua, com uma boa qualidade, inclusive, dependendo da fase que tiver a Lua. Com esse instrumento aqui eu também consigo ver os planetas. É claro que eu só enxergo eles como pontos de luz, tá? Eu, por exemplo, quando apontei esse instrumento aqui para o Júpiter, eu cheguei a ver o ponto de luz de Júpiter bem forte e também consegui enxergar ali uma fagulha, uns outros pontinhos bem pequenininhos que são as luas galileanas. E isso porque o binóculo é antigo e não é o ideal para fazer observação. Então, se eu tivesse um binóculo moderno, com uma qualidade superior e ideal para fazer observação, eu conseguiria enxergar muito melhor. Então, meus irmãos, dá para fazer observação sim, né? E é dito, inclusive, que com esses binóculos aqui, se você apontar para Saturno, você não vai conseguir enxergar os anéis de Saturno, você vai enxergar somente um ponto de luz. Porém, é provável que você enxergue um ponto de luz um pouquinho achatado, justamente por conta dos anéis de Saturno. Então, para mim, na minha opinião, você poder apontar para Júpiter e ver as luas galileanas, e você poder apontar para Saturno e ver um achatamento somente com um binóculo barato, isso já é muito incrível, de verdade. Você também poder apontar para a Lua e poder enxergar as crateras da Lua com um simples binóculo, isso também já é muito legal, cara. E qual binóculo eu recomendo para vocês? Como eu disse anteriormente, eu recomendo o 10x50. 10 vezes de zoom, ou no máximo 20 é o mínimo, é o suficiente, na verdade, é o ideal para você começar a fazer observações. Por que, Rafael? Por que não ter mais zoom? Por quê? Porque se você tiver muito zoom, infelizmente vai acabar tremendo muito, você não vai conseguir ter qualidade nenhuma na sua imagem. Então o ideal mesmo é ser um instrumento rápido,
fácil e simples, ou seja, que tem um zoom não tão curto justamente para ser fácil de enxergar. Então, de 10 a 20 vezes no máximo de zoom, eu diria para vocês, 10 sendo o ideal e o recomendado, né? E o X, 50mm, ou seja, o binóculo tem que ter pelo menos uma lente ocular, que é essa lente aqui do binóculo, de 50mm, para que uma boa quantidade de luz entre e capte uma imagem com uma boa resolução, né? Com uma boa qualidade, né? Então, um 10x50 ou um 20x50 é mais do que recomendável, tá? Né? E Rafael, e se eu quiser comprar binóculos mais poderosos, com mais zoom, com uma lente ocular maior, isso vai trazer benefícios? Bom, se você comprar um binóculo com uma lente ocular maior, realmente vai entrar mais luz e vai ter uma imagem melhor. Porém, quanto mais poderoso o binóculo é, quanto mais zoom, quanto maior é a lente ocular, mais pesado ele fica. Ou seja, acima de 50mm e acima de 10 ou a 20 vezes de zoom, o binóculo já começa a ficar muito grande e muito pesado, ou seja, acaba não fazendo sentido você poder enxergar o céu, porque quando você for apontar, vai tremer tudo, e além de tremer, você não vai conseguir segurar o binóculo nem por 30 segundos, nem por 1 minuto com qualidade, ou seja, não faz sentido. O ideal mesmo é um binóculo 10x50, tá bom? Ou 20, no máximo x50. Então esses são os que eu recomendo, da marca Celestron principalmente. Também tem outras muitas marcas boas que eu posso estar colocando aí na tela, né, se eu acabar observando. Então, para finalizar o vídeo, pessoal, sim, vale muito a pena, tá? Comprar um binóculo para fazer observações astronômicas, vale a pena demais. É claro que vocês têm que entender que com isso aqui você não vai conseguir enxergar os detalhes dos planetas como se fosse um telescópio, não. Você vai ter observações simples, você vai enxergar ali pontos de luz, talvez você consiga enxergar as luas galileanas, que já é incrível, talvez você consiga enxergar um achatamento de Saturno, que também já é incrível. E para fazer observação da Lua é bom demais. Você vai conseguir ver cratera, vai conseguir ver a parte escura da Lua. Então é um equipamento recomendável e longe de ser um telescópio, longe de ser uma luneta, né? A gente tem que também entender o limite desse equipamento aqui, mas eu recomendo muito a todos vocês. E aqui na descrição eu vou colocar alguns links de binóculos que eu recomendo para vocês fazerem, né, a observação astronômica, tá? Eu vou colocar alguns links aqui embaixo, você pode entrar, dar uma olhada, ver se realmente é interessante, tá? E dá um like aí no canal, se inscreve aí para me ajudar. Eu pretendo comprar equipamentos novos e trazer aqui no canal, e trazer mais vídeos realmente informativos, ajudando vocês, né, pessoal? Então comente aí o que vocês acharam, podem sugerir novas ideias de vídeo. Então, em resumo, um equipamento desse aqui vale muito a pena para começar, tá bom? E bom, outra coisa para finalizar que é recomendável é, quando você for fazer a observação da Lua, você pode fazer ela assim, né? Aí se você tiver algum lugar para sentar e uma mesa para poder apoiar o braço, vai ficar bem melhor, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por toda a atenção, né? Por vocês terem assistido o vídeo até o final. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Falou, galera. Valeu!